5h19, Javier Milei, né? Novo presidente eleito da Argentina. Eleição decidida neste domingo. Hoje ele teria uma primeira reunião com o atual presidente Alberto Fernandes sobre a transição de governo, mas esse encontro foi adiado, ainda sem uma data para que ocorra. Os dois já conversaram por telefone. O adiamento ocorreu em meio à possibilidade do ministro da Economia, Sérgio Massa, renunciar ao cargo antes do fim do mandato. Massa, que saiu derrotado no segundo turno, com 44% dos votos. O Milei ali bateu quase 56%, né? Foram 10 pontos de diferença de um para o outro. Em resposta, o Milei afirmou que o Sérgio Massa deveria assumir o controle do desastre que causou e que a demissão do cargo seria uma irresponsabilidade. Hoje, o Milei ele anunciou as primeiras medidas entre nomes do gabinete dele, viagens internacionais, também empresas a serem privatizadas, deu entrevistas a rádios argentinas, confirmou uma promessa de campanha, anunciar a privatização dos meios de comunicação públicos do país, incluindo a TV Pública, a Telam e a Rádio Nacional. Também confirmou a privatização da estatal de petróleo e gás YPF, que recentemente esteve no meio de uma crise de combustíveis no país. E reiterou os planos de fechar o Banco Central, mas alertou que a inflação deve demorar até 2 anos para começar a retroceder no país. Inflação que hoje está no acumulado de 12 meses em mais de 140%. Né? Sobre as primeiras viagens internacionais, o Brasil ficou de fora dos primeiros destinos, quebrando aí uma tradição de o presidente eleito da Argentina visitar primeiro Brasília e vice-versa. Na entrevista que deu mais cedo, Milei anunciou que a primeira viagem dele, ou as primeiras viagens dele, serão para os Estados Unidos e depois para Israel, destinos, né, que deverão ser visitados antes mesmo da posse em 10 de dezembro. Para a gente falar sobre esse dia seguinte, a vitória de Javier Milei nas urnas na Argentina, a gente convidou aqui para os bastidores do poder desta segundona o professor de Relações Internacionais da ESPM, professor Leonardo Trevisan, mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos que nos escutam. Professor, passado aquele calor do momento, a gente, né, passou a madrugada, teve amanhã, algumas coisas já aconteceram, já dá para a gente colocar na balança ali tudo que a gente já viveu, o que Javier Milei já tentou passar num primeiro momento e o que a gente pode começar a traçar sobre esse novo presidente da Argentina? Você fez um resumo muito, muito bem feito, né? De tudo aquilo que ele funcionou como uma espécie assim de cenourinha, né, para o seu público, né? Ele prometeu hoje, o dia seguinte da vitória, ele prometeu privatizar investimentos petrolíferos fiscais, a Petrobras deles, a TV aberta, a TV pública, mais empresas disso, prometeu de novo fechar o Banco Central, né? E ficou bem quieto com a questão da dolarização, falou devagar sobre isso, né? Vamos ver, né? Porque, na verdade, a realidade que nós temos é de com qual Milei nós estamos falando. Né? Qual é o Milei que efetivamente está no primeiro dia depois da eleição? Né? É aquele Milei antes do primeiro turno, o Milei primeira fase, que fazia comício, esticando a motosserra, o plano motosserra, que eu vou cortar tudo, falava em liberalizar armas e tudo mais. Então, esse Milei teve efetivamente 30% dos votos na Argentina. Ele repetiu a mesmo desempenho nas primárias, em agosto, e efetivamente no primeiro turno. Há um segundo Milei, né? Que é o Milei que descobriu que com 30% não ia conseguir e sentou com a Patrícia Bullrich, sua oponente, e com Maurício Macri, o ex-presidente. Aí nós temos uma outra realidade. Algumas vozes assim mais más, né, disseram que aí, nesse momento, na entrada do segundo turno, né, no começo da propaganda para o segundo turno, os adultos entraram na sala. É mais ou menos isso, né? Porque, efetivamente, Milei nunca teve nenhuma atuação administrativa. Ele tem um passado como professor e, principalmente, como funcionário em instituições bancárias, né? Ele não teve nenhuma experiência de governo.
Macri, Bullrich, que tinham essa experiência, e aí explicaram a Milei que não é bem assim, né? E o preço cobrado foi bem alto, né? Milei teria que abrandar as suas promessas, né? De alguma forma, Milei teria, para usar uma expressão muito nossa, o leão Milei foi domado, né? É um pouco isso que nós estamos vendo aqui. Se nós queremos olhar para esse primeiro dia, é o dia de promessas, que em qual já aconteceu isso no discurso da vitória, já aconteceu isso no debate com Massa. Uma coisa são as promessas. Em momento algum, ele diz como que eu vou fazer isso. Vamos aos fatos, que são eles sempre que contam. Qual é a força no Congresso que tem efetivamente Milei? Não corresponde sequer aos 30% de votos que ele tem. Ele tem 11% no Senado, que na Argentina é muito importante, o Senado, e tem 14% na Câmara dos Deputados. É isso. Quando ele vai estar do lado inteiro da a centro-direita, o partido do Macri vai votar. Calma, o partido do Macri não representa os 94 votos do Juntos pela Mudança. Há pelo menos nessa parcela da centro-direita, a União Cívica Radical, outros que não concordam com as propostas de Milei. Em outras palavras, ele está, de qualquer forma, bem distante de uma maioria parlamentar muito eficiente. Para fazer tudo isso que ele está dizendo, essas privatizações e tudo mais, ele vai precisar do Congresso. As coisas serão bem diferentes no dia a dia. Sem nós contarmos a realidade da Argentina efetiva, Cristiano, que é, assim que ele assumir no dia 11 de dezembro, o que é que ele faz com a questão cambial? A Argentina não tem dólares. A Argentina não tem dólares sequer para pagar aqueles produtos que ela já recebeu. Eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou falando. A GM brasileira vendeu carros para a Argentina até agosto, parou de vender. Sabe por quê? Porque a Argentina não pagou os carros que recebeu. São 2,5 bilhões de dívida só com a indústria automobilística brasileira. A dívida acumulada da Argentina, dos produtos que ela já recebeu e que não teve autorização, aquele que recebeu o produto, vendeu, quer pegar os pesos, transformar em dólar e pagar quem vendeu. Não pode. O Banco Central não tem dólar para isso. Soma 40 bilhões, Cristiano. Vamos com muita calma com tudo isso. Do que é que nós estamos falando efetivamente quando nós dizemos que Milei vai colocar em prática essas promessas todas? Onde vai encontrar esse dinheiro? Sem contar a dura realidade de que ele tem que pagar o FMI, porque senão é calote. E aí a situação fica bem pior. Vamos deixar um pouco de lado esses discursos de campanha e vamos ver que a realidade no dia a dia do governo é muito diferente, né? O senhor citou o Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, professor, e talvez seja o grande exemplo aí que não só de boas intenções a Argentina consegue sobreviver, né? Sim. Porque, como o senhor citou, a coisa é muito complexa, né? Ah, meu caro, você usou uma expressão ótima, eu acho que você se conteve, eu não vou me conter, né? O inferno está cheio de boas intenções, né? Todos nós sabemos disso, né? Então, portanto, quando nós olhamos para esse quadro, né, talvez a gente tenha que ter uma certa cautela, né? Uma cautela bastante significativa, né? Porque você lembrou muito bem, Macri também fez promessas de privatização, Macri também, e ele era um... né? Esse conjunto da obra de promessas políticas é bastante conhecido. A realidade é outra, bem diferente. Massa, o candidato situacionista, prometia continuismo. O argentino médio olhou para isso e disse, eu não quero. Talvez, sabe, Cristiano, talvez a gente tenha que prestar atenção em algo que é muito incomum, né? A manchete do jornal New York Times de hoje é igualzinha à manchete do jornal Le Monde francês. Isso quase nunca acontece. E a manchete diz a mesma coisa em um e em outro, em inglês e em francês, né? Os argentinos deram um salto no escuro. Talvez nós tenhamos que observar essa, vamos dizer desta forma, né? Esta percepção dos jornalistas americanos e franceses para entender bem do que é que nós estamos falando.
Agora, professor, justamente por causa dessa situação complexa da Argentina e essa necessidade de buscar, né, apoio onde quer que esse apoio possa surgir, levou, inclusive, nos últimos meses, principalmente depois da posse de Lula aqui no Brasil, o atual presidente argentino Alberto Fernandes a virar quase que um frequentador ali das cadeiras de passageiro frequentes, né, das companhias aéreas aqui para o Brasil, tantas vezes que ele esteve em Brasília, justamente para tentar negociar com o presidente brasileiro saídas e apoios do Brasil, que né, são grandes parceiros aqui na região. O Brasil já dependeu mais da Argentina, depende menos, mas é o maior parceiro na região, o terceiro maior parceiro do Brasil no mundo. O Brasil é, ao lado da China, um dos principais parceiros da Argentina também, comercialmente falando. Só que logo de cara a gente já percebe que a relação Argentina-Brasil, pelo que a gente começa a observar, vai ser, se não trazendo para a questão do Estado, né, para a questão diplomática e entre governos, não muito amistosa, uma vez que, aparentemente, Javier Milei já é colocado como um dos grandes líderes ali de uma linha ideológica aqui na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, uma vez que Jair Bolsonaro está fora do poder neste momento, e com esse conflito diretamente ligado ao atual presidente Lula aqui no Brasil. Como é que o senhor consegue visualizar e observar caminhos para essa relação Brasil-Argentina daqui para frente, professor? Excelente pergunta. Sabe por quê, Cristiano? Porque essa tua pergunta me lembra uma situação muito simples, né? Nós já vimos esse filme. Nós já vimos esse filme de Sinal Trocado, né? Se você lembrar, antes do governo do Alberto Fernandes, né, o governo era Macri, né, e depois, quando o governo mudou, né, ainda perdurava aqui Bolsonaro, né? Você lembra do Paulo Guedes falando mal do Mercosul? Lembra disso? Sim. Né? Isso, ele falava mal do Mercosul, dizia que queria acabar com a tarifa externa comum e tudo mais. Isso até visitar a Fiesp, né? Isso até visitar a Anfávia, né? Quando ele chegava lá na Anfávia e na Fiesp para visitar uma ou outra, né, e falava essas coisas, os empresários ficavam com cara tão feia que ele tratava de mudar de assunto. Lembra? Verdade. Verdade. Pois é, né? Só vai trocar o sinal. Eu quero ver o senhor Milei chegar em Rosário, em Córdoba, e dizer que o que resta de industrialização na Argentina vai acabar porque ele não quer mais nenhum negócio com o Brasil. Eu quero ver, né? O que os chefes de família, são quantos milhares de empregos diretos e indiretos da indústria automobilística, do acordo automotivo entre Brasil e Argentina, em que nós produzimos algumas peças de carro para eles lá e eles produzem carros para cá, e enfim, as duas, o mercado virou ampliado para as empresas sobreviverem. Como é que vai fazer? No dia seguinte vai dizer para todos aquelas dois, a indústria automobilística de alguma forma crente no acordo do Mercosul, num mercado potencial, somando Brasil e Argentina, criando um mercado, anunciou investimentos sucessivos em Córdoba, vai dizer para essas indústrias que vão pôr dinheiro, milhões de dólares na Argentina, que ele não vai mais vender no Brasil? Como é que ele explica que não quer mais o dinheiro, não quer mais o dólar dessas indústrias que investiram para cá, né? Me parece que há um pouco de excesso na linguagem, né? Porque a realidade vai se incumbir de deixar isso de um outro formato, né? Eu fico procurando as palavras, sabe, Cristiano? Eu fico até com medo quando eu penso desse jeito, né? Porque a realidade é uma só, né? O que sobrou de industrialização na América Latina, eu vou repetir, o que sobrou de industrialização na América Latina depende da eficiência do Mercosul para poder vender. A Argentina é o nosso maior mercado de produto industrializado. 97% há 3 anos atrás, está caindo, está em 92%, mas pode voltar. De produto industrializado quer dizer produto com maior valor agregado, quer dizer produto que gera emprego de qualidade. Nós vamos fechar tudo isso, fechar esse acordo que tem 40 anos, que está...
desculpa, nem Macri lá e nem Bolsonaro aqui conseguiram muita coisa, porque o acordo é muito mais da relação entre empresários. Ele é muito mais de sobrevivência, de subsistência de mercado, de opções de venda, de crescimento, de investimento, de olho no investimento. O que nós vamos fazer com isso? Né? De alguma forma, é aquilo que acontecia com Paulo Guedes. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele consegue fazer. Tudo isso antes do Congresso, Cristina. Porque os empresários argentinos, os poderosos empresários argentinos, têm excelentes relações com a centro-direita. A centro-direita apoiou Milei, mas é aquilo que nós conversamos antes. Há 2 Mileis. Um até o primeiro turno, outro no segundo, que foi devidamente informado que a situação não é bem como ele pensa. Professor, falando sobre blocos comerciais, nesse dia seguinte à eleição de Javier Milei, a gente teve sinalizações e movimentações, inclusive por parte da União Europeia, procurando o governo brasileiro, que o Brasil hoje é o atual presidente rotativo ali do Mercosul, justamente para manifestar a intenção de finalizar ali o acordo Mercosul-União Europeia até o dia 7 de dezembro, que era a data estipulada lá atrás, para que esse acordo seja fechado ainda neste ano. Uma vez que o Brasil vai passar a presidência rotativa para o Paraguai falou assim, olha, se não fechar esse ano, eu não vou tocar para frente, vai ficar parado de novo. Dá para imaginar que agora, desculpe o termo, tá, professor e ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas agora que a água está batendo no bumbum, tá? Para traduzir, deixar mais claro possível a expressão, esse acordo sai do papel? Olha, isso já aconteceu em 2019. De novo, é filme que nós vimos. O Bolsonaro fez esse tipo de pressão lá porque ele dizia o seguinte, olha, hein, cuidado, hein, União Europeia, assina comigo, porque senão vai ficar pior depois. Olha lá, hein. Foi exatamente isso ao contrário. Né? E quando nós olhamos para esse quadro, não é mais fácil negociar comigo do que será negociar com o que pode ganhar a eleição. É isso que eu acho que vai acontecer de novo. Né? Só que sinal trocado. O acordo com a União Europeia tem um grande interessado. Né? A gente olha para o acordo com a União Europeia imaginando que a União Europeia só tem ganhos. O agronegócio, especialmente o agronegócio argentino, tem 2 olhos bem grandões, né, para cima do mercado europeu. É isto. Né? O agronegócio argentino, poderoso agronegócio argentino, está olhando e dizendo, nós vamos vender, nós vamos fazer dólar. Eu não acredito muito, não, que o Macri pode, desculpe, né, lapsus linguae, o Milei pode dizer, né, que, de alguma forma, ele está contra o acordo, mas não foi ele que assinou. A data de 7 de dezembro é absolutamente significativa. Né? Dia 10 acaba o governo. O Milei pode dizer, foi o outro que assinou, eu não vou mexer. Na prática, o que nós estamos tendo é que a realidade econômica da necessidade do agronegócio argentino conquistar espaço no mundo europeu, nos 600 milhões de consumidores da Europa, vai falar mais alto sim. Né? Como falou mais alto em 2019, o nosso acordo aqui, assinado pelo Bolsonaro, e de nenhum modo revisto nesse formato, só revisto aquilo que nos interessava, revisto. Na verdade, quem reviu foram os europeus, isso é outra história, né? Com a questão ambiental, usando a questão ambiental travestida de protecionismo, isso é outra história. Né? Ou melhor, ao contrário, o protecionismo dele travestido de questão ambiental, escolha como quiser. Né? De alguma forma, isso só adiantou, o eixo do acordo saiu, né? E vai avançar de novo, porque é um bom negócio para o agronegócio argentino. Eu acho que isso vai ter seu peso na balança sim, Cristiano. É isso aí. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, conversou conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, sempre uma honra tê-lo conosco para a gente bater um papo, analisar essas questões internacionais aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela atenção, professor.